Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Olá, muito boa noite para você. Terça-feira, Jornal Gazeta Norte Mineira no ar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos com as principais notícias da nossa região. Nesta edição, você vai ver que a Polícia Civil prendeu 3 homens durante a Operação Destino de combate à associação criminosa voltada para a entrada de veículos clonados em Montes Claros. Período de estiagem provoca grandes incêndios em vegetação em Minas Gerais. E ainda, a Associação Presente visita os estandes da Expo Montes 2024. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira, que já está no ar. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós começamos esta edição com as notícias policiais, porque a Polícia Civil prendeu 3 homens de 29, 32 e 34 anos durante a Operação Destino, de combate a uma associação criminosa voltada para a introdução de veículos clonados em Montes Claros. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta segunda-feira. Bem, a 4ª Delegacia Distrital de Montes Claros, ela deflagrou essa Operação Destino com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada para a introdução de veículos clonados em Montes Claros. As investigações apontaram que estes veículos clonados, eles estavam sendo dados como garantias de empréstimos perante possíveis agiotas. As investigações, elas tiveram início em outubro de 2023. E apesar, digamos, dessa equação do modo criminoso, essa equação ser até simplória, as investigações apontaram que se estava diante de uma associação criminosa bastante articulada e com uma clara divisão de tarefas. As investigações, elas apontaram que esses 3 investigados, eles, principalmente na figura de um investigado principal, ele trazia veículos de origem ilícitas de outros estados ou outras cidades mineiras, já com seus sinais identificadores adulterados e com a placa fria, e aqui eles davam uma destinação. O inquérito apontou que, conforme a conveniência deste grupo criminoso, eles davam destinações distintas. O foco do inquérito policial foi os veículos que eram dados como garantias perante os empréstimos angariados com possíveis agiotas da cidade. Bem, as perícias realizadas pelo setor de perícia da Polícia Civil identificou quase todos os veículos. Apenas um não foi identificado até então. 5 destes veículos foram furtados ou roubados no estado do Rio de Janeiro. Outros foram furtados e roubados em Belo Horizonte, Contagem e São Paulo. Bem, a origem foi que um dos investigados já é um velho conhecido da 4ª Delegacia Distrital. Então, ele já é investigado desde 2020 pela 4ª Delegacia Distrital. E a gente notou que ele passava a mudar o modo de agir conforme sua conveniência e principalmente conforme fosse mais lucrativo para ele. Então, a equipe de investigação da 4ª Delegacia tomou ciência que ele estava dando essa destinação como garantia de empréstimos perante agiotas. Então, no mês de outubro, iniciaram as apreensões dos veículos. Bem, inicialmente, foram 2 carros apreendidos como possível agiota. Semanas depois, outros 2 carros foram apreendidos com outros 2 possíveis agiotas. Como a associação criminosa verificou que essa destinação não estava dando mais certo, eles passaram a tentar dar outro tipo de destinação. Então, durante as investigações, durante o inquérito policial, outros 6 veículos foram apreendidos. Todos eles de origem ilícita, todos eles com sinais identificadores adulterados e com placas frias. Os 3 investigados identificados pela investigação tratam-se de um homem de 34 anos, natural de São João da Ponte. Este seria o investigado principal. Ele era o principal responsável pela introdução de veículos clonados em Montes Claros, podendo apontar, inclusive, que trata-se da principal figura de receptação de veículos em Montes Claros.
O outro homem de 29 anos era um despachante da cidade que dava credibilidade a essas transações realizadas pelo grupo criminoso. E o terceiro investigado preso era aquele que se dirigia até o possível agiota com um veículo de origem ilícita e ali angariava o empréstimo. A gente não pode apontar que esse trio ele tenha participação nos furtos e roubos dos veículos. Porém, é importante destacar a importância dessas prisões. Por quê? Essa associação criminosa, embora sediada em Montes Claros, ela acaba fomentando furtos e roubos de veículos em todos os locais do país. A investigação continua. Esse inquérito ele foi concluído, os investigados já foram indiciados, já estão à disposição da Justiça, porque foram realizados os cumprimentos dessas prisões preventivas na data de ontem, e as investigações vão continuar para identificar possíveis envolvidos. Estes apreendidos não, mas as investigações apontam que essa associação criminosa dava outros destinos aos veículos de origem ilícita. Um dos destinos era o interior baiano. Os agiotas tinham noção que eles estavam sendo lesados, que esses carros estavam sendo colocados de garantia? Eles desconheciam, as investigações apontavam que eles desconheciam a origem ilícita dos bens. Então, e com a presença do despachante, gerava uma certa credibilidade para que eles conseguissem esses empréstimos. Bem, eles vão responder por crimes de associação criminosa, que tem uma pena de 1 a 3 anos, de receptação qualificada, 2 a 8, estelionato, 1 a 5 e adulteração de sinal identificador, que tem uma pena de 2 a 8 anos. O resultado dessa operação, doutor, o que significa para a redução da criminalidade no município, na região? Polícia Civil no impacto importante na criminalidade atrelada ao patrimônio na região, com repercussão interestadual, tanto no Rio de Janeiro, na Bahia e em outros estados da Federação. E a Polícia Civil conclama toda a sociedade para que preste atenção e fique atenta na questão de negociação de veículos, nas vistorias que podem ser antecipadas, no cuidado com as pessoas e na confiança com quem vai realizar esse negócio, que a gente vê aí que esses veículos foram apreendidos e haverá o prejuízo para alguém, para o destinatário final, seja pela não quitação do empréstimo, ou seja pelo não pagamento, então ele vai ter que acionar a via judiciária para isso. Então é importante esse controle contra o patrimônio, que a gente já vem trabalhando nesses últimos meses, inclusive furtos a residências, e agora para essa associação vinculada à receptação de veículos na região. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas na negociação de veículos, façam as vistorias necessárias para evitar que caiam golpes dessa natureza, dessa quadrilha de Montes Claros. Agora a gente fala de um grave acidente porque o SAMU prestou socorro às vítimas de um atropelamento na Avenida Culamangabeira, em Montes Claros, no início da noite de ontem. Uma caminhonete subiu na calçada e atingiu 4 homens que estavam sentados em uma mesa de um bar. Após o motorista do veículo passar mal, ele perdeu o controle da direção e atingiu a mesa onde as vítimas estavam sentadas. As vítimas foram atingidas pelo carro e foram socorridas pelo SAMU com diversos ferimentos. O motorista da caminhonete de 78 anos foi encaminhado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. Olha, nesse momento a gente vê a movimentação das equipes do SAMU aqui no local, diversas viaturas, aqui o atendimento acontecendo nessa região. Aqui a gente observa os veículos aqui no local, mais uma viatura está deixando aqui o local, olha. Vamos acompanhar aqui essas informações, a gente já visualiza um carro, uma moto aqui no local, e uma pessoa sendo atendida nesse momento aqui pelo SAMU. É o flagrante aqui nas proximidades do Montes Claros Shopping, Montes Claros. Olha, mais uma vítima sendo encaminhada aqui para a viatura do SAMU. A gente observa o trabalho rápido e eficiente aqui das equipes. Aparentemente um senhor aqui no local, e enquanto isso a outra viatura está deixando aqui o local. A outra viatura do SAMU está levando mais uma vítima aqui para o hospital. É o nosso plantão de jornalismo do Ronda Gerais, mostrando então esse flagrante de acidente registrado nas proximidades do Montes Claros Shopping, o nosso plantão aqui no local. Agora a gente faz uma conexão com o Jornal Minas em BH,
com as principais notícias do estado nesta terça-feira. Cerca de 50 policiais federais e agentes da Receita Federal cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em Minas Gerais e no Paraná. Também foram bloqueados bens no valor de 68 milhões de reais. O alvo é uma quadrilha envolvida em trabalho análogo à escravidão e crime contra as relações de consumo. Uma fábrica clandestina de cigarros foi localizada no sudoeste mineiro. Foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão André Carvalho Soares, acusado de matar Agnes Soares durante um encontro sexual. O crime de homicídio triplamente qualificado ocorreu em 14 de outubro de 2019 em Belo Horizonte. No julgamento de hoje, todas as testemunhas foram dispensadas e o réu ficou em silêncio durante o interrogatório. Ele estava em prisão domiciliar, mas agora deve cumprir a pena em regime fechado. A motorista perdeu o controle do carro e caiu no quintal de uma casa em Alfenas, sul de Minas. A queda foi de uma altura de 2 metros, mas ninguém se feriu. Também no sul do estado, uma outra mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros nas imediações da Serra do Papagaio. Ela fazia uma trilha quando caiu perto de uma cachoeira, mas 5 pessoas estavam com a vítima. Os militares conseguiram alcançar o grupo por terra, mas o helicóptero levou a mulher para socorro médico. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta já. Estamos de volta. Olha só, 2 irmãos e a esposa de um deles ficaram feridos em um acidente na MGC 135 em Mirabela, no norte de Minas. O acidente foi na madrugada desta segunda-feira. Segundo o SAMU, a caminhonete em que as vítimas estavam capotou e parou às margens da rodovia. As causas do acidente não foram informadas. Ainda de acordo com o SAMU, os feridos de 27, 33 e 45 anos tiveram escoriações e se queixavam de dores pelo corpo. Eles foram levados para o hospital de Mirabela. Um cachorro que estava no veículo morreu no local. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado, no mapa. Previsão de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no sul-sudoeste. Nas outras regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado. Em Belo Horizonte, a temperatura máxima sobe para os 29 graus e a umidade relativa mínima do ar é de 30%. Máxima de 23 graus em Consolação, no sul de Minas, 26 graus em Além Paraíba, na Zona da Mata, e máxima de 31 graus em Augusto de Lima, na Central Mineira. Agora a gente fala de eleições porque o calendário eleitoral impõe aos candidatos às eleições de 2024 e aos agentes públicos uma série de restrições, com o objetivo de manter o equilíbrio da disputa no pleito. E as normas regulamentadoras já foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. As regras são para impedir que os candidatos às prefeituras e câmaras municipais se utilizem da máquina pública para obter vantagens e influenciar a corrida eleitoral. A nomeação, contratação e demissão, mesmo por justa causa de servidores públicos, passa a ser restringida. As exceções são as nomeações e indicações de cargos comissionados e as contratações em caráter emergencial para garantir o funcionamento dos agentes públicos essenciais. Os políticos também ficam proibidos de fazer transferências de recursos do governo federal para os estados e municípios, mas o dinheiro ainda pode ser enviado para obras que já estejam em andamento ou para casos de calamidade pública. Quanto às regras da publicidade, a propaganda institucional de projetos de governo também fica proibida, assim como a presença de políticos nas inaugurações de obras ou lançamento de programas. Pronunciamentos oficiais em rádio ou TV, além da divulgação de candidaturas definitivas, só podem ocorrer com permissão da Justiça Eleitoral. Essas regras, essas condutas vedadas estão previstas na Lei 9.504, desde 96, 97,
porque esses agentes públicos, ele já sai, né, por utilizar a máquina pública, a máquina administrativa, já sai com uma certa vantagem na disputa eleitoral. Então, essas proibições, elas têm por objetivo manter o máximo possível a igualdade, né, dos competidores, dos candidatos. Os candidatos devem ficar atentos às regras. Quem descumprir as normas está sujeito a multa e até a cassação do mandato. Olha, a punição ela começa como uma suspensão do ato, no mínimo, né, suspender o ato ilícito. Pode uma multa também que começa em R$ 5.320. E essa multa pode ser dobrada, né, a cada reincidência dessa multa. E se o fato constituir uma coisa muito grave, tiver uma gravidade relevante, pode até a cassação do registro ou do mandato do candidato. O dia 5 de agosto é o prazo final para a definição dos candidatos. Nesta mesma data, o Tribunal Superior Eleitoral irá divulgar o limite de gastos de campanha para os cargos que disputam as eleições. O primeiro turno das eleições 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. E olha só, agora a gente muda de assunto porque estamos no período mais crítico de estiagem aqui em Minas Gerais. E as ocorrências de incêndio em vegetação multiplicam pelo estado. Neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros atuou em 3 grandes focos em diversas regiões do estado. Em Alfenas, no sul do estado, os bombeiros foram acionados na noite dessa segunda para o incêndio nas margens da BR-491, próximo ao zoológico da cidade. Foram queimados cerca de 2.000 metros quadrados. Em Formiga, na região centro-oeste, a 4ª Companhia de Bombeiros conseguiu controlar as chamas às margens da rodovia LMG 830, no quilômetro 6. A fumaça gerada pelo incêndio estava causando riscos aos veículos que passavam pela rodovia. Já na região metropolitana, em Ibirité, o fogo atingiu uma área de cerca de 5 hectares. Parte do incêndio estava situado abaixo da linha de alta tensão, no bairro Vivenda Santa Mônica. O período crítico de estiagem em Minas começa em julho e vai até outubro, o que acende o alerta para incêndios em unidades de conservação e áreas vizinhas. Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, a previsão é de que neste período as chuvas fiquem abaixo da média climatológica no estado. A Força-Tarefa Pré-Incêndio se reuniu no auditório do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Nova Lima, para apresentar as estratégias e o planejamento para o enfrentamento aos incêndios florestais. Em 2024, foram registradas 46 ocorrências dentro de unidades de conservação e outros 29 registros em matas próximas, totalizando quase 700 hectares de queimadas. Uma das estratégias para enfrentar a temporada de queimadas é a parceria com 24 municípios do estado, com capacitação de brigadistas, além de orientação às prefeituras para a decretação do estado de emergência em caso de necessidade. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta já. Jornal Gazeta Norte Mineira de volta. Olha só, a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas lançou na manhã de hoje a programação cultural para este segundo semestre de 2024. Tem atrações especiais que vão levar toda a arte para vários municípios do estado de Minas. No Salão do Grande Teatro Palácio das Artes, autoridades e artistas se reúnem para divulgar as atrações que prometem enriquecer a cena cultural mineira. A Rafaela aproveitou o tempo do almoço para prestigiar o ensaio da ópera que abriu o evento. Mesmo sendo um pouco leiga, a gente consegue ver um pouco da emoção que eles estão fazendo, né, representando ali na ópera a peça. E o governo de Minas Gerais e a Fundação Clóvis Salgado apresentam a programação cultural do segundo semestre desse ano, incluindo óperas, exposições e desfiles até o final do ano. Apresentações que encantam os espectadores. A nova programação traz grandes expectativas, com apresentações artísticas como as óperas Devoção e Nabucco, e exposições como Pontos de Fé e Mãos que Bordam. O conjunto do projeto Profecia tem realmente esse lugar de analisar e estudar historicamente a fé,
no estado de Minas Gerais, proteger a cultura afro-mineira, que se manifesta, dentre outras, nas congadas, e o conjunto de óperas e também Cante Comigo, que são as cantatas que são da cultura gospel e também católica, que acontece no período de Natal, já tradicionalmente no Natal da Mineiridade. A agenda inclui também a pré-estreia de uma apresentação de ópera, que terá apresentação inédita no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, no dia 13 de julho. É um segundo semestre recheado de óperas. Além disso, concertos com a nossa maestra Lídia Amadio e o maestro Hernan Sanches. Durante a coletiva, o Coral Lírico de Minas Gerais também apresentou Congada, um trecho inédito da obra Devoção. Uma oportunidade única e inesquecível para apreciar a arte, envolvendo tanta mineiridade. Muito impressionado. E assim, se o ensaio já está bonito, já emociona a gente, imagina quando isso estiver tudo pronto, todo mundo com figurino, todo o cenário pronto, vai ser uma ópera inesquecível. Durante os 10 dias da Expo Montes, diversas instituições e escolas públicas visitaram o Parque de Exposições João Alencar Ataíde, entre elas os pacientes que estão em tratamento na Associação Presente. A TV Gazeta veio até o Parque de Exposições João Alencar Ataíde para acompanhar uma visita mais do que especial. Eu estou aqui com a assistente social da Associação Presente, que vai falar para a gente um pouco sobre que visita é essa. Primeiro, fala um pouco para a gente sobre a Associação Presente. Boa tarde, eu sou Sandra, sou assistente social da Associação Presente. A Associação Presente é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que cuida de pacientes oncológicos. Eles saem das cidades deles para vir para Montes Claros para tratamento de quimioterapia, radioterapia, consultas oncológicas. E lá na Associação Presente eles ficam como uma casa de apoio de segunda a sexta-feira. Na segunda eles retornam para casa, na sexta-feira vêm para a associação e assim seguimos todos os nossos fluxos. E hoje o motivo de trazê-los ao parque foi para eles conhecerem toda essa estrutura, toda essa montagem de um lugar totalmente diferente do convívio das cidades pequenas que nós temos na nossa região. Sandra, e como que as pessoas podem fazer? Porque você disse que é sem fins lucrativos, né? Então vocês ajudam pacientes que estão passando por tratamento oncológico, né? Exato. Acompanhamento. Como que as pessoas podem ajudar? Por exemplo, quem está em Janaúba, Montes Claros, outras regiões? Nós temos várias formas de doação para a Associação Presente. Como nós somos uma instituição que vivemos de fins lucrativos, sem fins lucrativos, tudo é revertido em doação. Você pode nos ligar para a gente poder trazer as informações através de Pix, através de doações de itens, de roupa, material, tudo que você achar que precisa de ser doado, ele pode ser doado, desde que seja itens que você usa no seu dia a dia, cestas básicas, medicamentos, nós recebemos qualquer tipo de doação. E às vezes também as pessoas querem fazer visita. É possível fazer? É porque assim, essa pergunta que eu vou fazer eu acho que ela é bem peculiar, porque as pessoas acham que é um local que você pode ficar indo visitar. As pessoas estão em tratamento, né, acompanhamento. Então assim, não é um local para se visitar, correto? Não, você pode visitar sim. Nós temos 2 horários de visita. Nós temos horários de visita no meio de semana, que é normalmente de 14 às 16 horas. E temos o hóspice, que é o Cuidados Paliativos também, que é um anexo da Associação Presente. Lá também nós temos o horário de visita, que é um horário diferenciado, porque já são pessoas que estão em cuidados paliativos. Hoje você está com alguns pacientes aqui. Eles estão fazendo o que agora? Hoje eles estão conhecendo toda a estrutura do parque, toda a montagem do parque. Como eu disse, é algo diferente para a vida deles, né? Normalmente essa estrutura tão gigantesca quanto é aqui no Parque João Alencar Ataíde não tem em cidades pequenas. Então a gente traz para fugir da rotina, né? Sair daquele ambiente hospitalar, para vir para um lugar bem diversificado que é o agronegócio aqui no Parque Municipal, no Parque de Exposições. Perfeito, muito obrigada pela participação. E é claro que sempre que você quiser, a nossa TV está aberta para receber mais assuntos, mais pautas e falar mais sobre isso, sobre saúde. Essa edição do Jornal Gazeta Norte Mineira está terminando. Outras notícias da nossa região, você já sabe, basta acessar o nosso portal gazetanm.com.br ou apontando a câmera para o QR Code que aparece na sua tela. Lá você fica por dentro das principais notícias da nossa região e acompanha a TV Gazeta ao vivo, direto do seu celular. Fique na sequência com o programa Rondas Gerais. Uma ótima noite para você e até amanhã.